acompanhando, pelo menos eu creio que eu estou pressupondo, né? É a questão do filme Noé, né? Noé veio à tona, tomou uma certa notoriedade a pessoa desse patriarca Noé nesses dias, em função do filme estrelado por Russell Crowe, eu acho que é o nome dele, que veio trazer à tona a figura desse patriarca bíblico chamado Noé. Minha proposta nessa mensagem não é discutir a questão dos ensinamentos ou dos falsos ensinamentos que destoam com respeito àquilo que as Escrituras dizem sobre essa pessoa. Eu estou longe dessas discussões, estou passando longe, já vi até embates acalorados sobre isto, alguns dizendo que o crente não devia assistir esse filme, outros dizendo que deve assistir. Não é esse o problema, eu não assisti o filme ainda, não sei nem se vou assistir, não é esse meu propósito. Aparentemente penso que o filme, além de propósitos mercadológicos, além de propósitos artísticos, dramaturgia, possui também fins ideológicos. Segundo me consta, o roteirista e diretor do filme é um ateu moralista que tem alguns postulados, algumas convicções e que ele induz ou coloca dentro do filme. Um desses que eu cheguei a saber é que ele não vê diferença entre homem e animal. Na perspectiva dele, homem e animal é a mesma coisa, uma perspectiva evolucionista. Então eu não estou aqui para discutir a natureza do filme, nem as ideologias do filme. Eu quero aproveitar como um pastor que sabe que essa questão está em mídia, está na cabeça das pessoas, e usar isso como um gancho para ministrar a vida de Noé. Muito bem, quando o autor de Hebreus escreve esse texto, há um pressuposto por trás desse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Qual é o pressuposto? Ele pressupõe acertadamente que os leitores dele conhecem muito bem a história de Noé. E o pressuposto dele é pertinente porque o livro a qual nós acabamos de ler chama-se Hebreus. E os hebreus, que são judeus, têm um bom conhecimento da vida de Noé. Esses hebreus eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que eles conheciam toda a história dos patriarcas, inclusive de Noé. Então, quando ele conta, ele narra, ele sintetiza a história de Noé em um versículo, obviamente ele sabe que ele não precisa contar toda a história, todo o drama vivido por Noé, porque isso ele sabe que seus leitores conhecem essa história. Esse mesmo pressuposto eu me agarro aqui. Eu não vou expor toda a vida de Noé, porque Noé não é uma pessoa estranha, não é alguém alheio ao conhecimento da maioria de vocês. A história dele, toda a vida dele, não é algo distante da sua realidade. Você não é ignorante sobre esses fatos narrados em Gênesis 6, 7, 8 e 9. Então eu vou usar o mesmo pressuposto. Vou tentar expor a vida de Noé, assim como o escritor de Hebreus expôs a partir desse pequenino texto de Hebreus 11, 7. E o que é que eu quero propor nessa minha exposição sobre a vida de Noé? Eu quero pensar sobre a fé de Noé, porque essa é a expressão que é aviltada, exaltada pelo escritor de Hebreus. Pela fé, Noé. Então, se ele dá um destaque à fé de Noé, eu quero também fazer o mesmo. Ou seja, nessa noite eu quero meditar, considerar, refletir sobre a fé de Noé. Qual é a natureza, as características, as virtudes, as qualidades inerentes a essa fé? E, obviamente, quero com isso trazer a nós um parâmetro de uma fé belíssima, digna de ser louvada, e
alistado, elencada na galeria da fé, como um herói da fé. Noé foi classificado como um destes. Então, quais são essas características? Primeira, é uma fé piedosa. A fé de Noé é a fé piedosa. Noé, amados, vivia em um ambiente altamente pecaminoso, hostil, devasso. Em Gênesis capítulo 6, versículo 7, é dito que a terra havia se deteriorado num grau de perversidade, de pecaminosidade tão aviltante, que Deus constatou isso. Deus disse: farei perecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os ter havido feito. Deus constatou que o momento em que a humanidade vivia, na vida de Noé, no tempo de Noé, era uma humanidade tão devassa, tão pecaminosa, que Deus disse: basta, basta. Vou pôr um fim à humanidade, vou riscar o nome da vida toda a humanidade. E incluía com isso até os animais. Uma observação de passagem, eu não vou me deter essa linguagem, Deus se arrepende ou Deus se arrependeu. Obviamente Deus não cometeu nenhum erro em criar o homem. Aqui é uma expressão antropomórfica que implica em tristeza. É um sentimento humano refletido no coração de Deus. Deus se entristeceu por ter feito o homem e o homem está numa situação de miséria, de pecado e de devassidão. Então o pecado havia se alastrado. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. O pecado ficou como uma pandemia, se disseminou. Deus percebeu que a maldade do homem havia crescido numa escala exponencial de violência, de maldade, de toda forma de pecado. E em função disso, ou em função desse quadro, Deus vai destruir e acabar com a terra. Ainda nesse espírito, para mostrar como a realidade da terra estava grande, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então disse a Noé: resolvi dar cabo da terra, toda a carne está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com toda a terra. Então, amados, eis aí um quadro tremendo. Deus vê a situação e resolve dar um basta. Queria fazer uma observação de passagem sobre esse aspecto do caráter de Deus que está aqui sendo revelado por esse ato dele destruir o mundo com o dilúvio. Deus é um juiz. Estamos muito mal acostumados nos púlpitos, nas mídias, no meio gospel, de um Deus paternalista, senil, de um Deus amor, em que é sempre visto como o cara lá de cima, barbudo, bonzinho, tadinho. E aqui o atributo que se revela nesse ato de Deus é que Deus é um juiz. Deus se ira. E é preciso os pregadores e a igreja levantar essa questão mais que urgente. Aqui nós temos um exemplo. Deus é um santo juiz que está no trono e que tem todo o poder de julgar, de matar, de punir, de castigar na hora que ele achar bem que deve ser assim feito. Estamos muito, muito mal acostumados com a misericórdia de Deus e esquecemos que esse Deus que é misericordioso é um Deus que se ira. As figuras de Abacuque, os salmistas e os profetas falam de um Deus cheio de cólera. E aqui Deus está julgando a terra. Duas maneiras Deus julga. Ou ele julga passivamente, entregando o homem aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados. O exemplo é o homossexualismo. Quando Deus entrega os homens aos seus próprios desejos carnais, isso é uma forma de Deus punir o homem. Mas Deus pune também ativamente, como é o caso aqui. Deus irá punir de uma forma terrível, aniquilando e matando toda a humanidade. E aí, amados, o que é que se vê em torno disso? Noé. Noé é um homem que vive no meio de uma geração ímpia. Noé é um homem que tem uma vida de temor, de santidade, no meio de uma geração ímpia.
Sabemos que essa geração era altamente ímpia, mas no meio dessa geração havia um que andava com Deus. É dito disso de Noé, Gênesis 6:9 diz, porém Noé achou graça diante de Deus. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Isso aqui para mim é um grande exemplo da fé desse homem. Muitos justificam de que não tem um compromisso de santidade, de que não tem um compromisso de intimidade, que não tem um compromisso de pureza, que não andam em santo temor de Deus, justificando que vive no mundo caído, corrompido. Pastor, esse mundo está perdido. Pecado está na televisão, pecado está na internet, pecado está ali, pecado está ali. Como é que podemos viver num mundo tão caído, tão pecaminoso, santo? Noé vivia no mundo corrompido e vivia em santidade. Noé andava com Deus. Noé era íntegro, apesar do mundo ser o que era. E não somente isto, amado. Não somente uma vida piedosa que desafiava, que se revelava no mundo em trevas, mas uma vida solitária. Você acha difícil viver a vida cristã hoje? Você dispõe de uma igreja. Quem não se congrega é por rebeldia, por desobediência. Você dispõe de oração. Você dispõe de palavra da Bíblia. Você dispõe de conferência. Você dispõe de mensagem. Você dispõe de irmão. Você dispõe de pastor. Você tem toda uma série de recursos espirituais para que por meio desses recursos você cresça, desenvolva. Eu faço uma pergunta simples. O que é que Noé tinha? 7 pessoas além dele são crentes no mundo. 7. Estima-se que a população de Noé girava entre 8 milhões a 100 milhões de pessoas. De 100 milhões a 8 milhões, 7 crentes com Noé, 8. E ele era crente, temente, santo. Não tinha nada disso que nós dispomos. Mas a fé dele se manifestava num mundo hostil, num ambiente pecaminoso. Portanto, a fé vence o mundo. A fé verdadeira vence o mundo. A fé autêntica vence o mundo. Nós precisamos pensar sobre isso. Tem muitos crentes se conformando, se amoldando ao mundo, justificando, pastor, o mundo está assim, o mundo está perdido. E se amoldando ao mundo. Noé vivia num mundo perdido, com pouquíssimos crentes, além da própria família. E era um crente de uma fé piedosa. Segundo aspecto da fé de Noé, que eu quero chamar em destaque, é uma fé confiante. Ou seja, Noé, além de ter piedade, além de andar com Deus, como o seu antecessor Enoque andava, é dito que Noé também tinha uma fé confiante. Voltando para Hebreus capítulo 11, versículo 7, é dito pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Deixa eu explicar o que o escritor de Hebreus está chamando a atenção, um aspecto da fé de Noé. Deus chegou para Noé e instruiu a ele sobre os aspectos que ocorreria. Ou seja, Noé foi divinamente instruído, orientado. Todo mundo conhece um pouco acerca dessa história, do fato de Deus dizer assim a Noé, fazer uma aliança, um pacto com Noé, e dizer assim, olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso. Só que, amados, vamos lembrar que Noé não sabia, como o texto diz, acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, tudo está no futuro. Nunca, por exemplo, chovera. Isso é um fato pertinente àquela dispensação. Nunca chovera. Nunca caíram uma gota d'água na terra. Porque a Bíblia diz que a terra era molhada por um processo diferente. A Bíblia diz. Nunca havia caído uma gota d'água. Noé cria que algo que era altamente improvável, por que não dizer impossível, iria acontecer. Deus diz, olha, eu vou derramar um dilúvio e vou inundar toda a terra. Noé então partiu a construir uma arca onde não tinha mar, onde não tinha rio, em terra seca. E a Bíblia diz que Deus mandaria um dilúvio 120 anos depois. É bom que se diga. Deus iria dar fim, desde o momento em que Deus decretou o término da terra, ao ponto em que ele executou esse decreto, passariam-se 120 anos. Pois bem, amados,
Veja você, Noé, diante de tanta aspectos de incerteza, de dúvida, de improbabilidade, nunca chovera, não tinha rio ali, não tinha um mar, passa a construir uma arca, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, coisas que nunca tinham acontecido e que iriam demorar 120 anos para acontecer. Mesmo assim, Noé prevaleceu. Num campo entre a dúvida e a descrença, onde certamente a dúvida e a descrença poderiam vencer, a fé confiante de Noé triunfou. Deus diz a Noé algo que iria acontecer, que nunca aconteceu, mas ele confia na palavra de Deus. Ele crê que o que Deus está dizendo é verdadeiro, ele se instrui, ele é submisso a esses acontecimentos, ele confia e ele rege a sua vida de acordo com aquilo que Deus havia dito para ele. Ele confia no que Deus está dizendo, ele confia na palavra de Deus. Ele creu que isto aconteceria, embora nunca houvesse acontecido. Nunca caíram uma gota d'água, mas embora isso pudesse nunca acontecer, ou embora isso demorasse para acontecer 120 anos, Noé prevaleceu firme em sua fé. Ele creu na palavra. Sua fé, portanto, é uma fé digna de estar na galeria dos heróis da fé, porque ele creu na palavra. Conta a história de um pastor que estava numa igreja no interior, e interior muito seco, chão batido, terra seca, sertão brabo, não choverá há anos, não há anos sem chuva. Então o pastor convocou aquela pequena e humilde comunidade para orarem. Irmãos, precisamos nos unir, precisamos nos humilhar, precisamos orar para que nossa terra, Deus mande chuva, porque há anos não chove e a terra está seca, não tem campo, não tem gado, tudo está se perdendo. E aí então a igreja começou a orar. E então eles fizeram uma convocação de oração todo sábado, toda semana estava lá. Então o pastor convocou numa primeira semana, chamou a igreja veio e orou. A outra semana o pastor chamou novamente a igreja e a igreja estava lá. Mas de repente, uma irmãzinha, aquelas irmãs que gostam de oração, que crê na oração, apareceu com um guarda-chuva. E então todo mundo olhou para ela, assustado. O próprio pastor disse: minha irmã, o que é que a senhora está fazendo com esse guarda-chuva? Disse: pastor, nós estamos orando por chuva. E eu creio que Deus há de derramar chuva. Por isso que eu vim com ele. Isso é confiança, amados. Isso é confiança. É a mesma de Noé. A mesma de Noé. Eu vou fazer esse barco, mas nunca choveu. Nunca, tem uma gota d'água, mas eu confio na palavra de Deus. Terceira característica da fé de Noé é uma fé obediente. A Bíblia diz aqui em Hebreus 11:7. Sendo temente, aparelhou uma arca. Sendo temente, aparelhou uma arca. A Noé foi dada a missão de fazer uma arca. Deus especificou tudo nessa arca, ou seja, ele deu as medições, a altura, a largura, a profundidade, dividiu em 3 compartimentos, eram 3 andares, enfim, qualquer Bíblia comentada tem as especificações desse plano arquitetônico de Deus. Ali Deus iria salvar sua família e os animais. O tempo de Deus estabelecido para vir o dilúvio seria 120 anos, um projeto longo. Deus inundaria toda a terra, mas Noé, divinamente instruído, temente a Deus, aparelhou uma arca. Em outras palavras, obedeceu. Ou seja, Noé, e isso é um destaque em Gênesis 6, é dito como um bordão constante, contínuo, dessa santa obediência de Noé. De tudo que Deus havia instruído, Noé fora absolutamente obediente. A ponto do escritor de Gênesis, que é Moisés, fazer referência a isso. Escute, você não precisa acompanhar, deixa eu só fazer as leituras em Gênesis.
Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe ordenara, Gênesis 6:22. Gênesis 7:5 diz, e tudo fez Noé segundo Deus lhe ordenara. 7:9 também o escritor diz assim, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Ou seja, eu creio que tanto o escritor de Hebreus como o escritor de Gênesis quer nos fazer observar a santa obediência de Noé. Noé era obediente. Tudo que Deus fizera, de acordo com o que Deus determinara, Noé cumprira cabalmente. Isto é fé. Fé é obediência. Fé se estabelece em obedecer. Perceba bem, fé não significa compreender tudo. Entender tudo. Eu tenho uma absoluta certeza que Noé não estava compreendendo tudo que Deus estaria fazendo. Estaria totalmente ciente de tudo e compreendendo tudo. Mas embora não compreendesse tudo, ele obedecia a tudo. Fé é isto. Nós não andamos por vistas. Noé não tinha visto uma gota d'água, não tinha visto um dilúvio, não tinha visto nada disso. Ele não anda pelo que vê, ele anda por fé. Nós confiamos naquilo que Deus diz em sua palavra. Embora às vezes nós não compreendamos, nós não entendamos. Eu vou dizer algo, eu não vi Jesus morto. Meus olhos não viram o Calvário. Eu não fui testemunha de ocular do meu Salvador sendo pregado e humilhado numa cruz. Eu não vi. Ninguém aqui é testemunha ocular disso. Mas eu creio, pelo testemunho santo da palavra de Deus, de que aquilo ali é absolutamente verdadeiro. Como diz Pedro aos escritores lá da Capadócia, Bitínia, a qual não havendo visto a mais. Embora eu não tenha visto nada de Jesus, não tive, embora eu pudesse ter eu gostaria de ter tido esse privilégio de ser testemunha. Mas eu creio, embora não vi, que ele morreu pelos meus pecados. Ele ressuscitou e creio também que ele voltará. Lembremos, amados, que a fé é revelada por obediência. Lembremos, acima de tudo, que a fé e a fé de Noé não é um mérito pessoal. Porque o texto vai dizer de uma forma apropriada que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça, ou seja, Deus agiu com graça soberana sobre ele. Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, a fé de Noé não é um mérito. É uma resposta a um ato de graça soberana eletiva de Deus sobre ele. Lembremos que a causa de tudo é Deus, não necessariamente Noé. É pela graça de Deus que Deus age com graça no mundo corrompido e traz pela graça a vida, essa luz em meio das trevas que é Noé. Não foi salvo porque era bom, foi salvo porque era perfeito, mesmo porque o próprio escritor vai dizer um episódio em que Noé, depois do dilúvio, fica nu e tem um porre, fica embriagado dentro da sua tenda, mostrando que o velho patriarca era pecador. Então ele não foi salvo porque ele era perfeito, ele não foi salvo porque ele tinha boas obras, ele foi salvo pela graça, e essa graça não foi vã. É claro, a graça nunca é vã, nunca é vã, nunca é vã. Toda vez que a graça se manifesta, uma vida poderosa, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida temente se manifesta por causa dessa graça. É mentira qualquer ideia eu tenho a graça de Deus, mas eu não tenho vida. A graça se manifestou poderosamente em Noé. E a resposta dessa graça era um homem vivendo em santa integridade e santo temor. A graça nunca é vã. Ele se tornou, a Bíblia diz, herdeiro da justiça que é pela fé.
Ele foi justificado não por ser perfeito, mas ele foi justificado porque creu, porque tinha fé. Noé tinha uma fé notável. Isso que trouxe a ele a justificação. A quarta característica da fé de Noé é uma fé que proclama. Veja bem, primeira característica é uma fé piedosa, segunda é uma fé confiante, terceira é uma fé obediente, mas é uma fé que proclama. Noé não somente cria, não somente confiava, não somente obedecia, mas Noé também pregava. Segundo Pedro 2:5, o escritor e apóstolo Pedro diz assim sobre a vida de Noé. Se você quiser abrir, pode abrir comigo, segundo Pedro 2:5. Diz assim: E Noé, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Vou repetir. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da... E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha, Noé é chamado pregador. Não só obedeceu, mas também é intitulado pregador. Ele não somente creu, mas ele pregou. Eu agora, imagine, amados, confesse comigo, imagine, olha essa cena. Eu não sei se passou nesse filme, não assisti o filme, mas se eu fosse um roteirista, um diretor de um filme fosse falar sobre a vida de Noé, certamente eu teria santa liberdade de colocar essa cena, porque embora as escrituras não digam que isso aconteceu, é presumido que aconteceu, é presumido. Imagine Noé fazendo essa arca. Pense comigo, um negócio monumental, uma obra gigantesca, demorada, eles, os filhos, trepados em cima dessa arca. E aí vem o vizinho, um amigo, o pessoal vendo aquele velho patriarca, com martelo, sei lá, com tábua, com prego, construindo um negócio enorme, onde numa gota d'água tinha caído, e nem dentro de rio, nem dentro de mar ele estava fazendo. Tinha nada. Pense comigo, amados, como é estranho, é louco, é sem pés, sem cabeça um projeto desse. E eu posso imaginar as pessoas ridicularizando, gargalhando, ironizando, sendo sarcástico, impiedosos com respeito a Noé. Esse velho é louco. Você não dá para ver não a cena? Ele com o martelinho, sentado, e as pessoas rindo da cara dele. Porque ele cria que Deus iria mandar um dilúvio. Ele cria que Deus iria mandar um julgamento. E as pessoas, com seu ceticismo, com sua ironia, com sua incredulidade, a desdenhar de Noé. Imagine, amados, Noé anunciando, dizendo assim: Deus irá mandar um juízo. Deus disse a mim, ele entrou em uma aliança comigo e anunciou, não vai sobrar ninguém. Deus vai mandar um dilúvio e toda a terra será consumida por água. E as pessoas gargalhando, rindo, desdenhando, desprezando. Eu posso até imaginar, é possível construir a cena, o pessoal até jogando pedra em Noé, insultando ele, perseguindo ele. Noé doido, Noé louco com essa baboseira de dilúvio. A Bíblia diz em Hebreus 7 que sua pregação condenou o mundo. Na ótica de alguns pregadores, talvez aqueles pregadores com mentalidade pragmática, moderna, Noé foi um pregador mal sucedido. Tem uma praga dentro das igrejas evangélicas chamado método de crescimento da igreja. Ou método de crescimento da igreja numérico. Uma praga construída por alguns pregadores americanos, que baseada em técnicas de economia, de administração, do pragmatismo, introduzido dentro da igreja. Faça isso, a igreja vai crescer. Eu já li obras sobre essa mentalidade, dessa onda da igreja crescendo à torta e à direita, por métodos pragmáticos. Não estou dizendo que a igreja não pode crescer, nem deva crescer, tem que crescer mesmo. Mas eu estou dizendo, usando métodos pragmáticos, que dilui a mensagem
em busca de números. É a numerolatria. Eu penso, sinceramente, que Noé, ele seria gongado nesses cursos de fazer a igreja crescer. 120 anos pregando. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas se converteram? Além da família dele, quantas pessoas se converteram? Ninguém. Ninguém. 120 anos pregando a mesma mensagem, falando do juízo de Deus, e ninguém disse sim. Ninguém creu. Mas embora não cresce, a Bíblia diz que ele foi um pregador da justiça. A mensagem da palavra de Deus sempre vai levar as pessoas à resposta. Uns vão dizer sim, outros vão dizer não. E aqui é um exemplo claro. Muitos disseram não. Noé não mudou a mensagem. Noé não alargou a porta da arca. Não facilitou as coisas. Não usou de subterfúgio, de estratégias carnais. Noé pregou. Embora fosse vilipendiado, criticado, insultado, desprezado, manteve firme a sua pregação. E o resultado é que ninguém se converteu, a não ser os seus filhos e sua família. Quinta característica da fé de Noé, uma fé perseverante. A fé de Noé tem uma outra característica que eu acho maravilhosa. Além de piedosa, além de confiante, além de obediente, além de proclamadora, ela é perseverante, ou seja, ele andava com Deus antes do dilúvio. É bom que se diga um fato. Eu fiquei meditando, disse até para o Marciano, não sei se eu disse para o Marciano ontem. Eu fiquei até meditando assim, ele andava com Deus antes do dilúvio. Noé andava com Deus antes da desgraça acontecer. Antes do juízo acontecer. Antes do grande teste, antes do juízo vir, ele já andava com Deus, ele já era íntimo com Deus. Charles Spurgeon disse com muita propriedade, uma expressão que resume esse pensamento: a fé deve ser um inquilino constante, não um convidado ocasional. Vou repetir, a fé deve ser um inquilino constante, não um convidado ocasional. O que eu estou dizendo isso? Ele não tornou-se para Deus porque sabia que um dilúvio estava vindo. Ele já andava com Deus sem qualquer informação sobre esse juízo. Não queria apenas e tragicamente tornar-se piedoso, porque soube que fez um exame da próstata e descobriu que ele estava com câncer. Não é verdade, amados? É verdade, vamos ser honestos aqui, cara a cara. Quantas pessoas não se voltam para Deus quando pegam um diagnóstico terrível de um câncer? Não têm comunhão com Deus, andam impiamente, vivem uma vida pregressa, mas quando tem um diagnóstico de morte, vou voltar para Deus. Eu não estou dizendo que você não pode voltar para Deus não, amigo. Eu não estou dizendo não, longe de mim. Deus aceita e recebe todo pecador arrependido com câncer, sem câncer. Eu estou dizendo que você não pode construir sua relação apenas quando a desgraça chegar na sua porta. Deus é bom em todos os momentos. Deus é digno de ser amado, adorado e andar com Ele, quer as coisas estejam boas, quer as coisas estejam ruins. Noé andava com Deus quando as coisas estavam às mil maravilhas. Ele tinha intimidade com Deus quando não tinha nenhuma situação de dificuldade. Não queira andar com Deus quando apenas estiver desempregado. Não volte à intimidade com Deus simplesmente quando a doença bater na sua porta. Não procure intimidade do Senhor apenas quando as coisas forem boas. Ou quando as coisas forem ruins. Há pessoas que quando sabem que uma sentença de morte está sobre a sua vida, se aproximam de Deus. Eu confesso que na minha história de pastor só vi uma pessoa não fazer isso. Um homem diagnosticado com câncer, eu visitei ele. Falei do evangelho, chamei-o para um arrependimento. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, não é justo eu viver minha vida distante de Deus, só porque eu vou morrer e agora eu quero me aproximar dele. Foi desse jeito que ele disse para mim. Eu disse: olha, você é orgulhoso. Deus aceita você, Deus colocou você, o ladrão na cruz foi salvo no último gongo. É orgulhoso. E ele, pelo que eu sei, ele não se converteu. Noé não ficou santo porque soube que o mundo iria ser destruído. Ele já cotidianamente sacrificava como Abel, andava com Deus como Noé, como Enoque. Sem saber que Deus iria destruir o mundo, ele já tinha intimidade. E depois que continuou o mundo, sabendo que o mundo ia ser acabado, ele continuou com Deus.
E aí é interessante que o tempo foi longo, 120 anos. 120 anos é o tempo para construir uma arca. Imagine, amados, manter uma fé durante 120 anos. Amados, eu quero dizer como pastor, como ministro da palavra, quando as pessoas se convertem, entregam a sua vida a Cristo, com aquele entusiasmo, com aquela euforia, eu louvo a Deus. Com aquele gás, aquele primeiro amor. Entusiasmo não é bom só para partida. Eu já vi muita gente com entusiasmo abortarem. A questão não é começar somente. Olhe para mim, irmãos. A questão é, você vai terminar a corrida? Você vai terminar? A caminhada é longa. Você sabe que o caminho é estreito. Quem leu O Peregrino de John Bunyan, ou Bunyan, sabe do que eu estou falando. É longa, é estreita. Acho que foi meu filho que leu e disse assim, pai, é muita dose para esse rapaz. É muita dose. Não basta entrar pelo caminho estreito. Tem que caminhar pelo caminho estreito. Já vi bons começos e trágicos fins. Muitos que começaram entusiasmados pela vida cristã, abortaram, apostataram, desistiram, pararam. É claro que do ponto de vista da soberania, da graça eletiva de Deus, João vai dizer, saíram do nosso meio porque não eram nossos. Aqui eu não estou falando de sair de igreja, estou falando de sair da fé. Não é de igreja que eu estou me referindo. Saíram do nosso meio, saíram da fé porque não eram nossos. Eu digo ao novo na fé, se a fé genuína está no novo na fé, ela vai perseverar. A fé verdadeira persevera. Depois do dilúvio, a fé de Noé continuou. Antes do dilúvio ele tinha fé. Durante o período em que se aproximava o dilúvio, ele continuou com a mesma fé. Após o dilúvio, continuou com a mesma fé. A fé verdadeira persevera. Amados, deixa eu concluir então com 3 aplicaçõezinhas preciosas para vocês. Vou fazer uma aplicação para os de casa, os de fora, e uma aplicação para a nossa família. Primeiro vamos para os de casa. Amados, a palavra do Senhor vai dizer que há um paralelo, ou haverá um paralelo, semelhante entre os dias de Noé e os dias que antecedem a volta de Cristo. Em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamentos, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que é que Jesus está dizendo? Jesus usa o quadro do mundo de Noé para dizer que quando ele voltar, o mundo de Noé é semelhante ao nosso e o nosso é igual ao de Noé. Casavam-se, davam em casamento, pecado, pecaminosidade, impiedade, imoralidade, devassidão, todo tipo de coisa que abomina o santo Deus. Então, há uma analogia aqui, ou seja, antes da volta de Cristo, viveremos tempos semelhantes ao de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O clima da época de Noé era de ceticismo, de incredulidade e de impiedade. Pedro vai dizer que esse ceticismo, impiedade e incredulidade também prevalecerá na volta do Filho de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, diz assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e também da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O que Pedro está dizendo, amados, é que o clima que se instalou em Noé era de ceticismo. Como eu disse, esse louco, esse velho falando de um juízo. E Pedro está dizendo que esse mesmo ceticismo, essa incredulidade vai ser estabelecida de novo na volta do Filho de Deus. A gente sobe num púlpito e fala que Cristo vai voltar. Sinceramente, você acredita?
Você que não tem Cristo, você acredita? Porque sinceramente você acreditasse, você não vivia longe dele. O seu ceticismo é representado não numa falação, numa expressão verbal, é expressado na sua falta de temor. Ou seja, a mesma incredulidade, ou seja, onde está a promessa de sua vinda, essa gargalhada irônica que Pedro está dizendo, de descrença sobre a volta de Cristo, sobre o fim de todas as coisas e sobre um juízo vindouro que acontecerá, é a mesma de hoje. É a mesma de hoje. Não há diferença. Porque se as pessoas crescem que Deus há de destruir essa terra, e há de destruir, só que não vai ser com água, porque ele prometeu na aliança que fez com Noé que jamais faria isso. Vai ser com fogo. Com água não, mas com fogo sim. Deus há de destruir toda a sua terra e renovar novos céus e nova terra pelo fogo. E aí eu pergunto, quanto a nós, amados, diante disto, nossa fé tem sido piedosa? Nossa fé tem sido obediente? Será se as pessoas distinguem entre essa multidão que nós andamos com Deus? Manifestamos em nossa vida um andar puro, santo e íntegro? A graça que nos alcançou tem se revelado eficaz numa vida santa e íntegra? Pense. Tua fé, amado, a minha fé tem sido obediente no mundo rebelde, insubmisso, contestador. Nossa fé, amados, é uma fé que ousa proclamar. Será se podemos dizer como Paulo, eu criei, por isso preguei? Amado, se você não prega, é porque você não crê. Sejamos sinceros. Se você é silente, se você não compartilha o evangelho, se você não testemunha de Cristo, é porque você não crê. Porque eu se criei, por isso preguei. Quando nós cremos, quando essa verdade está em nós, nós anunciamos. Ou somos testemunhas mudas, com medo de sermos ridicularizados, feitos idiotas. Falamos o juízo de Deus, anunciamos que Deus há de julgar o mundo? Ou temos medo que os intelectuais possam nos ironizar com esse discurso de que Cristo vai voltar? Segunda aplicação, a fé de Noé manifestou-se primeiramente no seu lar. Eu quero chamar a atenção aqui aos pais. Pai, você que é pai, Noé salvou sua casa. Noé não salvou mais ninguém, mas sua família foi alcançada. E eu penso, amados, que eu posso aplicar aqui com certa liberdade. Deus quer salvar a família, amém? Deus quer salvar a família. Inclusive eu creio que Deus tem uma promessa, crê no Senhor Jesus e você será salvo, tu e tua casa. Noé teve essa satisfação, amados. Imagine que satisfação naquele barco, o mundo afogado, morto. Tu imagina corpos afogados, a destruição, e ele com os filhos dentro da arca, com as suas esposas noras e sua esposa. Que satisfação no coração daquele velho patriarca poder juntar os seus filhos à mesa e dizer: os meus filhos foram salvos, os meus filhos foram alcançados, eles não pereceram, eles estão comigo aqui nessa arca. Oh, amado, você pode ter seu filho formado, você pode ter seu filho bem-sucedido financeiramente, rico, mas quem ama Cristo sabe que não há dor maior do que saber que um filho está perecendo distante da cruz, morto como o filho pródigo. Pai, você que tem uma criança, traga para a igreja. Eu não estou dizendo que vai garantir, mas faça o que você puder, ore pelo seu filho, dê um bom testemunho. Ontem eu visitei um pai e disse: seja modelo para os seus filhos, anuncie o evangelho aos seus filhos, diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é um pai como Noé, você tem filhos tementes, você tem orado pelos seus filhos. Não há alegria maior de um pai ver os filhos dentro da arca. Não há. Quando Noé construiu a arca, a porta estava aberta. E Deus disse a Noé: entra na arca, tu e tua casa. Que alegria. Os filhos não foram corrompidos no meio de uma geração pecaminosa. Meus filhos foram salvos. Sem, Cão e Jafé foram salvos. Agora eu quero falar com você, ó querido que está distante do Senhor, sem perdão e sem salvação. Saiba que Deus há de julgar o mundo.
Cristo trará um juízo terrível sobre esse mundo. Pode rir de mim, mas isso é verdade. O mundo tem sido preparado, a Bíblia diz, para um dilúvio não de água, mas de fogo. Deus há de banir da terra todo o mal. A pergunta é que eu tenho, você tem esperança? Sinceramente, você tem esperança? Eu não sei quando isso vai acontecer. O fato é que pode acontecer a qualquer momento, ou seja, num certo sentido, se sua vida for levada hoje, acabou. Você vai se encontrar com Deus, ou Deus destruindo esse mundo e você vai se encontrar com Ele, ou Deus matando você, levando você e você vai se encontrar com Ele. A pergunta é, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança, querido? Nas Escrituras Sagradas, há a questão de tipo e antitipo. Tipo e antitipo. Eu vou explicar rapidamente a questão pequena em teologia. O que é um tipo? É uma figura do Antigo Testamento que aponta para Cristo, que é o antitipo no Novo. Há uma conexão entre o Velho e o Novo, há uma continuidade. Há conexões entre os dois testamentos. E das conexões é essas figuras tipológicas. Tipo e antitipo. Tipo no Antigo, antitipo no Novo. Vou dar um exemplo. O tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer é um tipo de Cristo. Ele é o tabernáculo. Inclusive João vai dizer, ele tabernaculou entre nós. Outro tipo é o cordeiro. O cordeiro lá de Gênesis, de Êxodo, o cordeiro da Páscoa, é uma figura tipológica que aponta para Cristo, o antitipo. É tanto que João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Nessas conexões tipo e antitipo, há um tipo. Onde está Cristo nessa história, pastor? Aonde está Cristo nessa história? Na arca. A arca é o tipo de Cristo. A arca é o lugar da salvação. Cristo é a salvação. Somente nele você estará seguro. Em Cristo você pode estar tranquilo. E eu não só vejo na arca. Eu vejo outro tipo dentro da arca. A porta. Jesus vai dizer, eu sou a... Quem entra por mim será salvo. Quando nós lemos Gênesis, uma curiosidade fica clara. Quem abre a porta é Deus. Quem fecha a porta é o Senhor. Não é Noé que fecha. É o Senhor que fecha. Assim também, amados. Deus em Cristo é a porta. Quem entra por mim será salvo. A porta está aberta. Creia, antes que o próprio Senhor trate de fechá-la.